Deus não escolheu você. Você nunca vai prosperar. Você nunca vai sair da escassez. Você nasceu para ser infeliz, triste. Você não vai conseguir sair da posição na qual você está. Todas as coisas que você fez até o dia de hoje deu errado. O que te faz acreditar que Deus escolheu você? Observe algumas outras pessoas que têm dinheiro, fortuna. Não só isso, mas uma vida estruturada, uma família abençoada. Mas tudo acontece de errado na tua família e na tua vida. Eu me chamo Thiago Bitu e nesse canal eu falo sobre mentalidade e expansão de consciência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a ficar comigo. Se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações. Todas as vezes que eu te postar um vídeo novo, vai chegar uma notificação para você e você pode ser o primeiro a visualizar. Segunda, quarta e sexta eu posto vídeo no feed. Então, direto ao ponto, se você gosta desse conteúdo, vem comigo. Deus escolheu algumas pessoas e outras não. Deus faz acepção de pessoas. Por mais que nós não queremos acreditar nisso, por mais que algumas religiões ou algumas pessoas, o próprio universo mostre isso para você, porque a sua vida, a minha vida, a vida de outras pessoas é ruim, é triste, é difícil, é dificultosa. A gente arruma um emprego, sai, é mandado embora, começa a ganhar mais, gasta mais, nunca sobra. O nosso casamento é fracassado, o nosso relacionamento é fracassado, a criação dos nossos filhos, não conseguimos colocar os nossos filhos numa escola boa. Por que disso? E tem pessoas esbanjando dinheiro, postando vídeos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em vários outros lugares, almoçando em padaria, postando um café chique, um café gostoso, em vários lugares. E a sua vida não sai da mesmice, você mal consegue pagar suas contas no final do mês. A explicação óbvia é que Deus não gosta de você, Deus não te escolheu. E óbvio que Deus escolheu essas pessoas. Se você concorda comigo, deixa um comentário aqui embaixo, porque nem eu mesmo concordo com essa situação. Mas eu quero dizer para você que um dia eu acreditei nisso. Um dia eu acreditei que Deus escolhia pessoas. Eu fiz parte de uma religião muito forte aqui no Brasil, e todo tipo de outra religião era um problema. Uma pessoa que tivesse dinheiro no catolicismo, em qualquer outra religião, era um dinheiro amaldiçoado e um dinheiro que não prosperava. Eu acreditava que o dinheiro o qual eu tinha era base de prosperidade, porque eu tinha um Deus e esse Deus era verdadeiro. Nesse início do meu canal eu vou trazer bastante situações que eu vivi, principalmente situações com Deus, porque foram situações que marcaram muito a minha vida. E eu acredito que existem pessoas na mesma posição de qual eu era antes. Uma pessoa que ensina aqui no digital, aqui na internet, fazer com que você ganhe dinheiro, é uma pessoa que rompeu essa área de ganhar dinheiro. E ela consegue ter propriedade para ensinar você a fazer dinheiro. Hoje eu consigo ensinar você a sair da mentalidade de escassez, de fracasso, de desânimo, de tristeza. Eu tenho esse poder, eu tenho essa persuasão porque eu vivi isso. Então a minha história é real. Eu posso ajudar você a pensar e olhar de outro ângulo e perceber que você é muito mais do que as pessoas falam que você é muito mais do que você mesmo acredita que você é. Fica comigo então. E eu olhava para as pessoas e percebia que as pessoas trocavam de carro todo ano, eu percebia que as pessoas viajavam, eu percebia que as pessoas faziam viagem de avião, faziam viagem de navio, e eu olhava para a vida delas e falava assim, gente, eu quero isso para minha vida. E muitas das vezes eu escutei pessoas dizendo assim, Deus tem um propósito na tua vida. Às vezes estava eu perto de 3, 4 irmãos, colegas, em algum templo da religião a qual eu seguia, e vinha uma pessoa e apontava o dedo para mim e falava, assim diz o Senhor, que tem um propósito na tua vida. E cara, e esse propósito não chegava, e essa prosperidade não chegava. Quantas chaves de casa eu ganhei? E até hoje eu pago aluguel. Cadê a casa que Deus ia me dar? Cadê a prosperidade que Deus ia me dar? Cadê o propósito que Deus tem na minha vida? Os anos se passavam e eu só me afundava em dívida, em problemas, o aluguel atrasado, água e luz atrasada, situações diversas, relacionamento destruído, relacionamento com meu pai, com a minha mãe, todo fodido. Até o dia que eu desisti dessa religião. Eu desisti profundamente. E comecei a buscar uma coisa que não tivesse Deus. É muito louco isso, né? Eu comecei a buscar a lei da atração. Eu comecei a procurar coisas sobre o universo. Sobre algo que não tivesse Deus.
Porque eu estava tão frustrado, eu estava tão indignado com esse propósito, com essa chave de casa, de carro que nunca chegava. E isso foi definhando a minha fé, foi destruindo aquilo que eu criei ao longo do tempo. Até o momento que eu não tinha mais fé, não acreditava mais que esse Deus poderia fazer algo por mim. No final a conta vai fechar, você vai entender por que eu estou falando sobre isso. E eu comecei a estudar sobre a lei da atração e eu me deparei com um homem chamado Hélio Couto. Se você sabe o que é ressonância harmônica do Hélio Couto, escreve aqui nos comentários para mim, que eu vou gravar um vídeo sobre isso. E eu fiz um curso com ele chamado Caminho das Palestras. E o Hélio rasgou o véu. O Hélio falou sobre várias coisas. É muitas aulas, muitas horas, muita coisa, muito conteúdo. E para você fazer a ressonância, você tem que literalmente fazer todas as aulas. É um critério que ele coloca e é indiscutível, senão você não faz a ressonância. E no final do curso, o Hélio falava sobre o universo todo. Nossa, como ele fala sobre o todo. Em um momento, o Hélio falou uma coisa que me impactou, me deixou chateado, puto, triste, alegre, confuso, com muita raiva do Hélio. Eu vivi uma sensação de emoções e sentimentos que eu não sei descrever. O Hélio disse assim, ó: Deus é um eterno agora. E eu falei, fila da mãe, até agora esse cara tá falando de universo subliminarmente. O todo que ele fala é Deus. Só que eu percebi, porque ele pincela as religiões, ele fala um pouco de cada coisa, eu percebi que é o homem quem cria essa religião, é o homem quem cria esse Deus, que escolhe umas pessoas, que escolhe outras pessoas, que dá um propósito para umas e para outras não. Eu percebi que eu sou o criador da realidade através de Deus, e que nada acontece sem Deus. Eu não sou nada sem Deus, porque Deus sustenta todas as coisas. Nele há todas as coisas. Tudo que há é Deus. Tudo que existe é Deus. Não existe nada fora de Deus. E daí gerou mais confusão na minha mente ainda. Peraí, se tudo que há é Deus, Deus está em todas as coisas, como que eu posso, de alguma forma, começar a prosperar, começar a quebrar essas crenças que vieram da infância, da minha mãe, da escola e das pessoas que eu convivi? Demorou para eu acreditar que isso vinha deles. E que eu era responsável pela minha vida. Olha que loucura. E quando eu comecei a tomar consciência, que eu mudei a minha mentalidade, a minha consciência começou a expandir cada vez mais. Muda a mentalidade, consciência expande. Muda a mentalidade, consciência expande. Consciência expandiu, mentalidade muda. Não tem jeito. Uma coisa puxa a outra. Eu comecei a perceber que eu criava a minha realidade através dos meus pensamentos e sentimentos. Eu estudei sobre isso. Eu percebi isso. E eu comecei, então, a mudar os meus pensamentos. E dali para frente, quando eu comecei a mudar os meus pensamentos, com o decorrer do tempo, a minha realidade começou a mudar. Observe essa frase: com o decorrer do tempo. Para de acreditar que as coisas vão mudar do dia para a noite. Para de acreditar em profetada que você recebe por aí. Para de acreditar que a tua vida vai mudar num passe de mágica, de milagre. Se você compreender que a vida é um plantio e que você tem que se preocupar somente com o que você planta, tua vida muda. É matemática. Não tem como não mudar. E eu comecei a plantar coisas diferentes. Eu comecei a plantar pensamentos diferentes. Eu comecei a mudar a minha visão. Eu comecei a sorrir mais. Eu comecei a querer ser melhor. A querer ser um humano melhor. E hoje eu tenho colhido frutos daquilo que eu plantei ontem. Olha que loucura. E quando eu falo ontem, é ontem mesmo. Há muito tempo atrás. Desde quando eu comecei a despertar, 3 anos atrás. Eu tenho 38, eu comecei a despertar com 39, 34 anos. E eu comecei a perceber, eu tenho certeza absoluta sobre isso, que Deus não escolhe pessoas. Deus não dá um propósito para uma pessoa e para outra não. Que Deus não permite que uma pessoa compre um carro e a outra não. Que Deus não permite que você viva na miséria e a outra viva na prosperidade. Quem permite isso é você. Quem cria a tua realidade é você. Deus já fez todas as coisas. Nós somos regidos por leis. Estuda as 7 leis herméticas, outro conteúdo que eu vou trazer aqui logo logo. Estuda as leis herméticas. A primeira grande lei é que o todo é mente.
tudo acontece na mente. Esse celular que está me gravando, antes dele existir, ele existiu na mente de alguém, para depois existir no plano material, para depois existir no plano físico. Alguém desenhou, sonhou, imaginou, passou por um processo de construção para depois ser formado e depois ser entregue nas lojas para ser vendido. E hoje está aqui gravando um vídeo comigo. Alguém imaginou isso. E é assim que funciona. Começa a partir de hoje a entender que não existe uma pessoa, um escolhido de Deus. Talvez você sinta inveja de alguém que tenha dinheiro, que tenha um casamento bom. Meu casamento é perfeito. Literalmente. Meu casamento é surreal. E quando eu escutava pessoas falando o que eu estou falando agora, eu achava impossível. Eu achava loucura. Porque nós vivemos com seres humanos. E todos os seres humanos, uma hora ou outra, vai gerar frustração se você criar expectativa. E como não criar expectativa na minha mulher? Como não criar expectativa no meu filho? É muita hipocrisia da minha parte falar que eu sou desapegado ao ponto de não criar expectativa. Entende? Mas quando você percebe o teu valor, quando você muda a tua mentalidade de início, você percebe o quão grande você é sem arrogância. Que a pessoa que está do meu lado, ela me dá o privilégio de viver do lado dela e eu dou o privilégio dela viver do meu lado. Não só como esposa, mas amizade, companheirismo, e seja qualquer outra área, qualquer pessoa que se envolva comigo. Eu não digo a nível de arrogância, eu digo a nível de consciência, de que eu sou uma pessoa que eu posso agregar valor na vida delas, assim como elas podem agregar valor na minha vida. Então, meu casamento é maravilhoso, é isso para resumir. E voltando pro Deus não gosta de você. Eu comecei a perceber que Deus, ele ama as pessoas sim. E que nós também amamos Deus, porque nós somos luz. Porque no momento de aflição, a gente busca a nossa fé em algum lugar do nosso coração, na nossa mente frustrada, na nossa fala cansada. A gente de alguma forma agradece a Deus. Quer ver um momento difícil é quando você está com alguém internado, ou com alguém que você ama muito. Você busca dentro de você, do fundo do teu coração, você fala assim, Deus, cadê você? São momentos difíceis onde nós temos que manifestar a nossa fé. Entende? Então, para começo de conversa por aqui, eu quero que você entenda que nós não somos seres jogados e abandonados no universo. Nós somos seres de extremo valor. Nós temos condição e consciência de ser muito maior do que nós somos. Deus não escolheu alguém para colocar na tua frente e nem atrás de você. Para de achar que você é melhor ou pior do que alguém. Eu te convido a elevar o seu nível de consciência a partir de hoje. E perceber que quando você vê uma pessoa criando uma vida perfeita, ela realmente pode ter aquela vida perfeita. Não pode não ser mentira, entende? Porque nós temos uma crença de que tudo que a gente vê na internet é mentira e não é verdade. Existem pessoas que mentem, mas também existem pessoas que não mentem, pessoas que estão vivendo aquilo de verdade. Entende? Então eu quero te convidar hoje, esse é o propósito do vídeo, a perceber que você não é uma pessoa não escolhida e também não é um escolhido de Deus, porque na minha percepção, no meu ponto de vista, baseado em tudo que eu te falei até aqui, se você ficou até aqui, eu quero que você entenda que Deus não escolheu você ou qualquer outra pessoa. Você é um ser emanado de Deus. Você tem o direito de seguir as regras da vida e transformar e mudar a tua vida. A rasgar a quebrar todos os paradigmas que criaram em você. E você tem a oportunidade de fazer muito melhor do que você fez ontem. Porque o plantio é hoje. Como o Hélio disse, Deus é um eterno agora. Deus está atuando agora. Nesse momento. Quando você tem respiração, quando você tem condição. Se você usa o seu celular para ficar rolando o feed do Instagram, pega 15 minutinhos, lê um livro online ali, em PDF. Começa a transferir essa procrastinação para algo ativo, ainda que seja no celular. Tá tudo bem, ninguém tá falando que você tá errado. Só que eu quero dizer que você pode produzir muito mais e perceber que não foi alguém escolhido por Deus, mas alguém escolheu se manifestar. Alguém escolheu a jogar o jogo. Alguém escolheu mudar de vida. Alguém escolheu ter uma mentalidade diferente. Tudo é baseado nas escolhas. Tudo é baseado no pensamento, no sentimento, na emoção.
Eu escolho fazer diferente hoje. Eu escolho plantar melhor hoje. Você consegue entender? Será que faz sentido para você? Eu espero que faça sentido para você. Então, em resumo, eu quero dizer e deixar muito claro que Deus nunca teria a capacidade de escolher alguém. Isso é uma conversa, isso é uma balela, isso é impossível, isso não faz sentido. Isso, se você acredita nisso, você está muito longe de Deus. Eu não digo longe no sentido de que Deus não está com você. A sua mente, o seu coração está longe de Deus. Porque se tudo que existe é Deus, então onde Deus está? Em tudo. Então, decida a partir de hoje entender que não existe um escolhido nem um não escolhido. Existe eu e você dando o melhor, fazendo o melhor, plantando hoje. Isso faz parte da mentalidade. Todas as vezes que a sua mentalidade muda, a tua consciência muda. E cada vez que a tua consciência muda, você tem a chance de fazer melhor. Melhor para você, para os seus filhos, para quem você ama. Eu sempre bato na tecla de que bom que seria que fosse para você. Mas se você não tem condição de fazer melhor para você, faça para quem você ama. Esse é um princípio, um pilar que eu uso e tem funcionado para mim. Então, guarda isso no seu coração. Eu percebi que Deus não escolhe ninguém. Não tem ninguém no topo que Deus escolheu. Absolutamente ninguém. Tem pessoas que escolheram fazer a diferença. E é para isso que eu tô aqui. Porque eu escolhi fazer a diferença. E eu te convido a fazer a diferença também. Na sua vida. Primeiramente na tua vida. E depois na vida do outro. Mas primeiro transborde na tua vida. Faça acontecer com você. Acorde cedo. Faça acontecer. Desperte o guerreiro que está em você. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu vou procurar melhorar mais. Vou procurar melhorar minha comunicação. Vou procurar ter um roteiro para falar certinho, começo, meio e fim. Mas eu quero dizer para você que até aqui eu falei do fundo do meu coração. Até aqui eu dei o meu melhor. E cada dia que passa eu vou procurar dar o meu melhor por você. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez sentido, eu te convido a dar um like, se inscrever nesse canal e ativar os sininhos de notificação. De repente, você tem uma pessoa que está precisando ouvir esse vídeo. Está precisando ouvir pelo menos um trecho dele. Quem sabe esse não é o momento de você compartilhar. Na verdade, eu me chamo Thiago Bitu. E nesse canal eu falo sobre mentalidade e expansão de consciência. Gratidão por você ter ficado até aqui. Deus te abençoe.